Vários são os fatores que interferem na nossa microbiota intestinal, desde o tipo de parto, aleitamento materno, ao que a criança foi exposta ali na infância, alimentação, uso de alguns tipos de medicamento. Sim, várias coisas influenciam, mas essa microbiota ela pode alterar, ela pode mudar ao longo dos anos a partir do nosso estilo de vida. Então me acompanha aqui que você vai entender bem melhor esses fatores que influenciam, o que é melhor, o que é pior, né? O que é que pode melhorar essa microbiota, o que é que pode piorar, enfim, vamos lá. Bem, gente, no vídeo anterior eu falei sobre microbiota, sobre disbiose intestinal. Se você não viu esse vídeo ainda, eu vou deixar aqui no card, tá? Aqui em cima, para depois você ir lá ver. É bem importante até para você entender a importância dessa microbiota, no que ela influencia ali no nosso corpo, tá certo? Então, entre algumas questões aí que influenciam na nossa microbiota intestinal, está o tipo de parto, bem como a microbiota materna, né? Então já é bem constatado na literatura que bebês nascidos ali por parto natural, que tiveram esse contato com a microbiota vaginal ali da mãe, eles têm uma diversidade muito melhor, né? Uma saúde intestinal da microbiota intestinal muito melhor quando comparado com aqueles bebês nascidos por parto cesariano. Além disso, o aleitamento materno exclusivo ele também está associado a um melhor perfil dessa microbiota intestinal do bebê. Então, bebês que são ali alimentados somente com fórmulas infantis, por exemplo, eles têm um comprometimento dessa microbiota. E ainda falando das crianças, né, que é justamente uma fase que essa microbiota ela está sendo melhor construída ali, a criança ela precisa de contato com a natureza, com o chão, com terra, com animais de estimação. Isso vai fazer com que a microbiota dela seja muito mais diversa, também diminua a possibilidade de alergias, que está totalmente relacionada à saúde dessa microbiota, né? Um perfil de microbiota mais saudável, por exemplo. Então, é evitar muitos métodos de asepsia a todo momento. Eu não estou falando para ser uma criança porquinha que vive ali no meio da lama, não é nada disso. Só estou falando para não criar essa criança dentro de uma bolha, sabe? Então ela precisa ter esse contato também, que isso vai ser muito favorável para a saúde intestinal dela, logo a saúde do corpo como um todo. Outra coisa que influencia bastante também é o uso de medicamentos, seja antibióticos, anti-inflamatórios, laxantes, né, medicamentos mais laxativos, bem como aqueles famosos prazóis, sabe, que diminuem a acidez do estômago, que são os inibidores de bombas de prótons, ou seja, aquele pantoprazol, omeprazol, tudo isso vai influenciar ali de maneira direta na composição da nossa microbiota intestinal. Então, sempre que for para utilizar qualquer medicamento que seja com indicação médica, e de preferência que tenha ali um suporte multidisciplinar, de preferência com o nutricionista para modular principalmente ali a alimentação, que vocês vão ver que influencia bastante, para diminuir os impactos agressivos dos medicamentos nessa microbiota e principalmente após o tratamento, que tem essa modulação da microbiota intestinal para manter sempre íntegra e sempre saudável. Outro fator que influencia diretamente em nossa microbiota intestinal é a prática de exercício físico. Então, pessoas sedentárias geralmente têm uma microbiota bem mais doente, bem mais desequilibrada quando comparadas com pessoas fisicamente ativas. E o estresse também influencia. Quanto mais a gente fica estressado, mais essa microbiota ela vai sendo comprometida, e o pior, que isso vai retroalimentar o estresse, isso vai retroalimentar o problema. Por quê? Porque uma microbiota já comprometida, em desequilíbrio, vai aumentar o estresse e acaba sendo um ciclo vicioso. E o mesmo acontece com o sono de má qualidade. E quando eu falo sono de má qualidade, não é somente poucas horas. Pode ser poucas horas de sono, mas também pode ser sonos de má qualidade. Que aí o que é que vai interferir, né? O que você está fazendo ali antes de dormir, né? Como que tá teu quarto no momento do sono. Várias questõezinhas, né? Que eu já falei mais sobre isso em um outro vídeo. Também vou deixar aqui se você quiser ir lá conferir depois. E sabe outra coisa que influencia na questão da microbiota intestinal?
é a constipação. Então, não normalize o fato de você não ir no banheiro fazer cocô diariamente, tá? Não normalize. As pessoas têm essa mania de, comigo é assim, sempre foi assim. Não é o ideal. Se isso está acontecendo, tem alguma coisa que precisa ser melhorada. Inclusive, eu já fiz vídeos sobre isso, sobre constipação. Vou deixar uma série de vídeos para você ir lá conferir, justamente para melhorar essa saúde como um todo e melhorar essa microbiota intestinal também. E claro, a alimentação, né, gente? É o ponto principal quando a gente fala em modulação da microbiota intestinal. Então, tem alimentos, tem perfis alimentares que vão melhorar mais essa microbiota e outras que vão piorar consideravelmente. Então, se você costuma se alimentar com muitos alimentos ali processados, muito industrializados, cheios de aditivos químicos, usantes da vida, né? E cheios de açúcares e farinhas refinadas, nossa, as bactérias ruins adoram esse tipo de nutriente. Então, elas fazem a festa mesmo. Quando você come um monte de massa, sabe? Um monte de açúcar, doce, tudo isso que tem farinha refinada, açúcares, elas fazem a festa. Imagine os refrigerantes que tem açúcares, aditivos, um monte de coisa que ferra com nossa microbiota intestinal. Então você já passa longe, sai correndo, nem olha para trás. E além disso, alimentos com muitos agrotóxicos também podem prejudicar essa microbiota intestinal, além do consumo excessivo de álcool, até o uso também de tabaco, de cigarro, enfim, tudo isso pode comprometer essa microbiota. E já se você se alimenta com muitos alimentos de verdade, como frutas, legumes, verduras, leguminosas, cereais integrais, sementes, enfim, tudo isso é muito positivo para a nossa microbiota. As bactérias benéficas, elas amam, sabe por quê? Porque esse tipo de alimento, eles são cheios de vitaminas, minerais, antioxidantes, mas principalmente, sabe o quê? Fibras. As bactérias intestinais saudáveis, elas amam fibras. Então, para ter um equilíbrio dessa microbiota intestinal, desse intestino, tem que ter fibra na alimentação também. Existem ainda alguns alimentos com prebióticos, com probióticos que vão interferir de maneira direta ali nas nossas bactérias benéficas, né? Seja introduzindo bactérias a partir da alimentação, seja introduzindo o alimento dessas bactérias, né? Então eu fiz um vídeo justamente explicando o que é que são esses prebióticos, probióticos, onde a gente pode estar encontrando isso nos alimentos. Vou deixar também no card aqui em cima, porque já tem vídeo de várias coisas, só falta você fazer um Nutriflix aí e sair olhando todos os vídeos que você vai ficar, daquele jeito, vai saber tudo, vai saber como se orientar, melhorar essa alimentação, enfim, deixa de falação e vamos continuar. Pois é, existem outros fatores que também influenciam essa microbiota, como idade, localização geográfica, a própria genética também influencia, mas se você se atentando aos pontos que eu falei anteriormente, com certeza você já pode melhorar bastante esse cenário, melhorar bastante essa microbiota intestinal, deixando ela mais saudável. E sim, gente, muita coisa influencia na nossa microbiota intestinal, tá? Mas nem se preocupa que ninguém vive em 100% de eubiose, ou seja, 100% de equilíbrio dessa microbiota intestinal, tá? Mas quanto mais essa microbiota for sendo acometida, for sendo comprometida, aí sim vão começar a surgir problemas mais importantes, tanto a curto prazo quanto a longo prazo, seja ali diretamente com doença, seja em modificações e pioras da nossa qualidade de vida. Então vale a pena a gente ficar atento e tentar melhorar o que for possível. E aí, vamos cuidar então da nossa casa? Eu espero que você tenha gostado do conteúdo trazido aqui, tá? Se gostou, não deixe de curtir aqui o vídeo embaixo, se inscrever no canal se você ainda também não está inscrito, tá? E ative as notificações no sininho também, porque assim você vai ser avisado quando tiver esses vídeos novos por aqui, certo? E não deixe de compartilhar também com aquela pessoa que você acha que seria importante saber dessas informações também, tá certo? Então a gente se vê logo mais. Um beijo!